Então, boa noite a todos. A aula de hoje ela já começou a ser gravada. Entramos então hoje na aula de derivadas. Pessoal, cálculo 1. Vocês estão achando que a matéria está fácil, está difícil? Qual que é o grau de dificuldade de vocês aí? Para ter uma ideia. Silêncio? Todo mundo prefere não opinar? Até o grilo morreu. Particularmente, tô achando um pouco difícil, viu, Felipe? Tá um pouquinho, né? Assim, cálculo realmente é uma das matérias bases da engenharia que mais requerem dedicação dos alunos. Eu não tô vendo vocês, aí na hora que eu vou falar, parece que eu tô falando sozinho, é estranho. Não seja por isso. Aí volta todo mundo para eu me sentir em casa. Tô muito sozinho ultimamente, preciso ver gente. Então, cálculo 1 é uma matéria dentre todas as matérias da engenharia no início, é uma matéria que requer o estudo mesmo. Em casa, é uma matéria que tem teoria, sim, apesar de ser uma matéria de exatas. Você tem que compreender a teoria da disciplina. E o que acontece nessa disciplina? É uma disciplina que, se você não estudar, você vai ter dificuldade. Muita dificuldade. Então, por exemplo, na aula de hoje, a gente vai ver derivadas. Obrigado. Quais alunos que assistiram à pré-aula? Eu assisti, mas confesso que achei complicado. Não sei quem está falando, porque eu não estou vendo. Sou eu. Carlos. O Carlos, você assistiu a pré-aula, mas achou complicada. Achei difícil. Eu não sou muito bom com matemática, né? E aí já ficou mais difícil ainda, então. Você não gosta muito da matemática ou você não tem tanta facilidade? Não, então, como eu já sou um tiozão de 47 anos e fazia mais de 23 que eu entrava em sala de aula, eu ainda estou pegando no tranco, né? Esse segundo semestre ainda tá melhor que o semestre passado, mas ainda sinto alguma dificuldade. Tá? Então, matemática é uma coisa que, o cálculo, por exemplo, é uma coisa que dá um impacto. Verdade. Então, pessoal, estudar em casa é fundamental. Então, viu o exercício na aula, repete o exercício no caderno. Não entendeu? Refaz de novo. Não entendeu? Refaz de novo. Até você pegar aquele conceito do exercício. Porque a matemática, ela requer prática. Assim, muitas vezes você não precisa ter um QI elevado do Einstein. Você precisa de prática. E a prática você só vai conseguir exercitando. Então, viu o exercício em sala, não conseguiu acompanhar o raciocínio, volta o vídeo, faz o exercício de novo, tenta trocar algumas incógnitas, alguns números, faz de novo e mais uma vez, até você conseguir alinhar o seu pensamento àquilo que está proposto, né? Então, o cálculo 1 é uma matéria que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é uma matéria que, das bases, é uma matéria que é mais puxada, a gente reconhece, mas a gente precisa que vocês tenham uma dedicação um pouco mais assídua. Pensando nisso, antes da gente começar a aula, eu tenho algumas coisas para comentar com vocês. Quero saber dos alunos quem que fez. Pode não ligar o vídeo se não quiser, mas se quiser ligar o vídeo eu vou ficar muito feliz para eu conseguir ver gente, porque eu não estou vendo ninguém ultimamente. Quem que fez já o desafio nota máxima? Eu já fiz, Eu fiz. Wesley. Eu fiz, Wesley inclusive, fez. ontem no serviço, né? Aproveitei, como eu tinha dito para você, que eu tô sem computador por enquanto, né? Por isso tá mais difícil. Aproveitei o computador Tá. do serviço ontem e fiz 2 semanas de nota máxima e me bloquearam, não deixaram eu fazer até a próxima semana. Mas estou Tá. tentando fazer do jeito que dá, né? O computador tá para chegar ainda novo, mas aí quando chegar eu consigo colocar tudo em dia, pré-aula, pós-aula, nota máxima e tudo. Perfeito. Eu então, já fiz também. o Carlos já fez também, o Wesley já fez, quem mais? Também. Eu, Lucielma. Vou fazer amanhã, porque A amanhã eu tô de Lucielma. dias. Perdão, quem mais?
O meu eu faço amanhã, A Felipe. Jussara também. Tá trabalhando e amanhã eu tô de folga. Marcos, então o Marcos Joel amanhã e a Jussara já fez. Caio, conseguiu fazer? Não, Marciano, eu tô fazendo toda semana. Só que a semana passada perfeito. eu perdi. Eu não fiz semana passada e essa ainda não. Mas eu fiz toda Então, semana, ó, eu tô com bastante ponto lá. tá acabando a aula de hoje, então já vai lá, ela faz, já dá uma corrida. O que eu estou pensando aqui? Como os alunos estão acessando muito pouco o AVA, eu estou pensando em a qualquer momento dessa semana, até o final de semana, eu não sei em que momento, avaliar lá quem terminou até a unidade 2 e lançar 500 pontos. O que vocês acham? Ah, por mim tá bom, eu já terminei. Terminar, você diz fazer pré-aula, pós-aula e tudo, é isso, Felipe? Isso. Até a unidade 2? É uma boa, concordo. Finalizando a unidade 2. Concordo. Boa. Eu também concordo. Você, Quem então? eu concordo. Uma boa. Faço amanhã. Foi. O que vocês acham? Ótimo. Eu acho uma boa. Então, pode ser que essa semana eu fale, vou avaliar o aluno, ver se ele está acompanhando a disciplina no portal, e lance 500 pontos. Não sei se vocês estão fazendo. Ó, a gente tem, nessa disciplina, eu tenho matriculado, deixa eu ver quantos alunos. Eu tenho matriculado... ...38 alunos. Apenas 11 estão na aula de hoje. Então, todos os outros que não estão vão perder essa oportunidade. Vocês têm que avisar eles para eles entrarem na aula hoje e conversar comigo e fazerem as atividades do AVA, porque, gente, 38 alunos para ter 11 online, eu estou montando a aula para os 38, não só para 11, é para o pessoal entrar na aula, né? O que está acontecendo que o pessoal não está acompanhando? Então, professor, tem umas pessoas que trancou. Trancou agora no meio do Covid? Falou que estava sem internet, não teria como estar participando e trancaram. Algumas pessoas perderam o emprego, né? Meu Deus. Felipe, Vai ser uma coisa... sem estrutura para estar fazendo a aula toda semana e o pessoal acabou parando por causa disso, porque às vezes não tem estrutura, né, para estar fazendo. Entendi. E não conseguiu conversar com a faculdade, nada? É uma coisa que fica difícil conversar, porque só tem alguma central de atendimento, é tudo por e-mail, né? Não tem pessoa assim para você conversar, tentar dialogar, é por e-mail, né? Fica Mas difícil não deu baixa ainda na minha lista de chamada. Eles estão ativos na minha lista de chamada. Eles provavelmente não devem ter atualizado as coisas. E também não é só a questão da faculdade, né? Como eles mesmos disseram, tem gente que quando perde emprego, a faculdade pode até ser que espere, né, para negociar o pagamento depois. Mas só que, por exemplo, o fornecedor de internet não vai esperar, assim, entendeu? Então, venceu a fatura, acabou. Eles cortam a internet, o cara não consegue estudar, né? Então, tem muitos fatores que interferem, infelizmente. Não, e tem gente que não está conseguindo mesmo conversar com a faculdade, porque só está dando por e-mail. A secretaria está conversando por e-mail. Entendi. Bom, mas tenta dar um toque no pessoal, porque na aula passada, eu tinha, nessa mesma aula, deixa eu abrir aqui, agora nós estamos em 12, nessa mesma aula da aula passada, cálculo... Eu tinha 18 alunos, então aí eu estou com uma diferença aí de 33% dos alunos não entraram ainda na aula de hoje, né?
Bom, a gente esperou um pouquinho, já conversamos. Deixa eu só anotar aqui, então, que até o final de semana eu pretendo dar uma olhada nova de vocês e lançar até 500 pontos para quem completou até o final da unidade 2. E basicamente é isso. Abrir meu slide aqui. Então, nesse momento, eu pedi para vocês todos manterem o microfone desligado. Se tiver alguma pergunta, anotar. E aí, no final da aula, vocês fazem a pergunta, ok? Todos enxergam o slide? Sim. Então, começando a aula de hoje, derivadas, né? O objeto de estudo de um curso de cálculo é o estudo de funções, sendo a derivada um dos instrumentos usados para estudar as propriedades e os detalhes do comportamento da função num ponto ou localmente, pois permite verificar se a função está crescendo ou decrescendo, se há um ponto mínimo ou de máximo, mesmo que local, se a função muda de concavidade, entre outros. Então, a derivada ela serve para vários sentidos, né? E dentre esses sentidos, nós temos esses pontos que a gente elencou. A derivada ela pode ser vista como um limite construído a partir de uma função, uma vez que esse limite está associado à inclinação da reta tangente, mas também pode ser vista como o limite que dá a variação instantânea da função no ponto observado. As derivadas elas são muito usadas na engenharia para calcular a velocidade e aceleração, para exemplificar o funcionamento de máquinas, por exemplo, para estimar a diminuição do nível de água quando ela é bombeada para fora de um tanque, para prever as consequências nos erros cometidos durante as medições. Então, elas têm várias funções aí na engenharia, né, em várias áreas da engenharia. E aí a gente vê uma taxa que chama taxa de variação média. O comportamento das funções pode ser variável em todo o seu domínio, de forma que estudar as informações contidas no intervalo específico pode responder questões acerca do problema em questão a ser solucionado. Por exemplo, numa função que descreve a produção do produto A, é possível determinar a quantidade produzida em determinado espaço de tempo. Essa questão é respondida facilmente ao considerarmos o intervalo x1, x2, que é uma variação de x1 até x2, e os respectivos valores de produção de A, que vai ser mensurados em y1 até y2, né? E esse valor de produção seria a minha produção do produto A. Dessa forma, basta pegar o total da produção de A, que seria o y2, no instante 2, que foi ali no instante em que parou de produzir, né, que chegou no instante final, e subtrair a produção total em A no primeiro instante, né, no x1, e no ponto 1, que seria o y1. Esse cálculo ele corresponde à média de uma produção numa média de um intervalo. Mas o que aconteceu com a produção em A nesse intervalo de tempo? Isso a gente vai observar também. Será que o ritmo de produção foi constante? Houve alguma interrupção na produção? Houve aceleração na produção? Para responder essas perguntas, é importante o estudo de limites de funções, que, por sua vez, também nos mostram as taxas de variações instantâneas. A
Taxa de variação é a razão de uma quantidade que varia em relação a outra. Então, quando a gente está falando de uma taxa de variação, é a relação da quantidade que varia em relação a uma outra variação. É meio redundante, mas a gente vai ver uma aplicação disso, por exemplo. Agora, aqui a gente tem um exemplo. Ó. A gente tem no eixo Y, que é a minha distância em S, e nós temos no eixo X o tempo corrido, que seria esse tempo em T. A gente tem uma reta que parte de P e chega até Q. Então, a gente chama ela de reta PQ. Essa reta, ela começa no instante 2, seria o T2, e ela se finda no instante 5. Ou seja, o tempo final dessa reta, né, no ponto Q, seria o meu T5. Agora, analisando em distância, ela começa ali na distância entre 0 a 100, no ponto P, e ela termina em uma distância entre 300 e 400, né, no ponto Q. Então, a gente tem ali que o coeficiente angular da secante é a velocidade média para o intervalo de T2 a T5. Então, o coeficiente angular, pensem nisso, é a velocidade média para o intervalo de T2 a T5. Gente, intervalo de T2 a T5 é uma diferença de tempos, né? É uma diferença de intervalos. Se eu estou falando de diferença de tempo, eu estou falando de quê? De ΔT, né? Diferença, delta. O coeficiente angular da tangente é a leitura do velocímetro em T2, que é a velocidade instantânea. Então, o coeficiente angular da tangente é a leitura do velocímetro em T2, que é o ponto inicial, né? T igual a 2, que é a velocidade instantânea, que é o ponto de partida, o tempo no ponto de partida dessa reta, no caso. Exemplo, ao percorrer 300 km em 3 horas, a velocidade média é de 100 km por hora. Então, você percorreu 300 km por hora, a velocidade média que você percorreu é de 100 km por hora. Isso é uma questão óbvia. Esse resultado ele mostra uma taxa de variação média, uma função do ponto P ao Q, que corresponde ao coeficiente angular de uma reta secante, que passa nesses pontos. Detalhe, secante é uma reta secante que intercepta uma curva e que tem 2 pontos ou mais nessa curva. Nesse caso, essa reta ela é secante porque ela tem 2 pontos em uma curva que, enfim, a torna secante. Nas funções de primeiro grau, o coeficiente angular m, que a gente chama de m, mostra essa variação. Quando m assume um valor negativo, temos a indicação de que a reta decresce seu valor em y, conforme aumenta o seu valor em x. Quando m é positivo, ocorre o inverso. A reta cresce seu valor em y, conforme também aumenta seu valor em x. Então, o m, que é o nosso coeficiente angular, quando é na função de primeiro grau, ele tem essa indicação. Se ele é positivo, ele tanto vai crescer, ele tanto vai crescer em y quanto em x. Se ele é negativo, conforme ele cresce em x, ele decresce em y. Além disso, dá-se o nome de coeficiente angular porque o ângulo da reta com relação ao eixo x mostra sua inclinação e a velocidade do seu crescimento e descrescimento da função. Outra definição importante é que o coeficiente angular é uma reta, de uma reta, é a tangente do seu ângulo de inclinação. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Coeficiente angular de uma reta é a tangente do seu ângulo de inclinação. Então, quando a gente fala de coeficiente angular, a gente tem aí variações. Lembra que eu falei de variações? Eu falei em delta. Nesse caso, eu tenho um gráfico ali, plano cartesiano, eixo x e eixo y. No eixo y, eu tenho um ponto de partida, né? Que seria, eu tenho, na verdade, uma semi-reta desenhada, e eu tenho ali um YA e um YB. E eu estou fazendo uma análise entre YA
YB. Por quê? O meu YA está relacionado ao meu XA, de modo que eles vão ter um ponto na reta, e o meu YB está relacionado ao meu XB, de modo que eles também vão ter um ponto ali na reta, no plano cartesiano. Então, essa variação em Y, quando a gente está olhando aqui para o gráfico, que a gente vê do ponto de partida até o ponto em que termina essa variação que eu estou observando, essa variação que é rebatida aqui na lateral, eu estou chamando de variação em Y, ou seja, ΔY. Agora, do meu XA até meu XB, se eu estou chamando de variação em X, eu posso chamar também de ΔX, que seria de XA até XB. Então, o meu coeficiente angular, que é o meu M, ele vai ser igual à variação em Y dividido pela variação em X. Logo, o meu coeficiente angular é igual a ΔY dividido por ΔX. Como que a gente calcula a variação? Ponto maior menos ponto menor. Logo, ΔY é YB menos YA, assim como ΔX é XB menos XA. Até aqui, alguma dúvida? Não. Tranquilaço. Essa questão de delta a gente está vendo na aula de física também, então está mais clara essa informação. A Shirley está facilitando a minha vida. É isso? A Shirley que está dando física? Isso, ela mesma. Eu sei que vocês amam mais a Shirley do que a Sai mim. correndo dessa mulher. Deus me livre. Eu sei que vocês amam mais a Shirley do que a mim e eu posso conviver com isso, meu coração continua aberto. Pelo menos ela é mais boazinha, né? A Shirley não dá os cortes que eu dou às vezes. Ela é mais paciente. Que Shirley que a gente tava falando? Não é a mesma, não. Não fala assim, a Shirley é boazinha. Então Ah, vamos lá. dormindo. Pegou a definição. Pegaram a definição do coeficiente angular? Sim? Sim. Então tá bom. Continuando então, pedi só para vocês manterem então, o microfone desligado. Se o meu coeficiente angular for maior que zero, a taxa de variação é positiva e a função é crescente. Se o meu coeficiente angular for menor que zero, a taxa de variação é negativa e a função é decrescente. Então, o meu coeficiente angular, ele representa a minha taxa de variação média. Ele vai vir, então, como a minha taxa de variação média ΔY por ΔX, que seria a diferença entre YB menos YA, XB, XA, que, de modo geral, eu posso ter ali como Y2, Y1, se eu estou falando de dois pontos diferentes, e X2 menos X1, quando eu estou falando também de dois pontos diferentes, é a mesma forma de representá-los. Mas esse conceito não é exclusivo de funções de primeiro grau, pois ele pode ser calculado em qualquer função se y representa a variável dependente de x, dependente, e x a independente. Então, se y é dependente e x é independente, nós também conseguimos aplicar essa taxa de variação média. Sendo que a variação em y ainda é o ΔY e o ΔX ainda é a minha variação em x. Só que aí, nesse caso, olha como que fica a minha situação. Eu tenho o coeficiente angular, m, e ele é o meu ΔY pelo meu ΔX. Nesse caso, eu tenho o eixo x e o eixo y, representados em um plano cartesiano, e eu tenho ali uma reta secante. Ela é secante, lembrando que ela passa em dois pontos de uma curva, né? Então, eu venho aqui com o meu ponto P ao meu ponto Q, sendo que o meu ponto P, ele é o meu ponto... Ele tem dois...
o meu ponto P, ele tem representação nos dois eixos do plano cartesiano, certo? Então, o ponto ele é representado por dois números, tanto no eixo x quanto no y. Do eixo x, ele é o meu x1, e no eixo y, ele está em função de x. Então, eu não tenho ali uma representação batida de quem é o y. Eu tenho que esse ponto está em x1, só que, ao invés de estar em y1, ele está representado como função de x1, porque está em função de x. Então, dependendo do número que eu tenho em x, eu vou ter um y rebatido nele. Já lá no ponto Q, da mesma forma, eu teria que ter duas coordenadas, né? A primeira é o meu x2, que eu tenho no gráfico, a posição dele, x2, e a segunda, que seria no meu eixo y, o y ali também está em função de x. Portanto, em y eu tenho o quê? Função de x2, que esse y estaria em função de x2. Logo, nesse caso, a minha função dessa parábola, como ela é representada? Que y é igual a função de x. Então, como vocês podem ver aqui em cima, o y é igual a função de x, onde eu teria o y2 e o x2, eu tenho que o meu y, na verdade, ele está em função de x1 e de x2. Então, o meu ΔY permanece aqui, que seria a diferença entre os dois pontos no eixo y. Como os dois estão em função de x, seria a diferença entre as duas coordenadas que estão em função de x, e o meu ΔX seria o meu h, que eu estou chamando aqui nesse gráfico como h, que seria, na verdade, é uma forma também de representar esse ΔX. A taxa de variação instantânea, limite e reta, a gente vai ver agora. As taxas instantâneas e as setas tangente estão intimamente ligadas e aparecem em muitos outros contextos. A taxa de variação instantânea compreende um valor de variação num instante específico, então, num ponto exatamente específico. No processo de se definir uma taxa de variação instantânea, foram consideradas as taxas de variação médias em intervalos em que foram diminuindo em torno de um ponto. Esse processo de tornar o tamanho do intervalo tão pequeno que se aproxime de zero, trata-se do cálculo de um limite. Como encontrar, então, uma taxa de variação para y igual a x², quando x é igual a 2? Pessoal, eu vou pedir só uma pausa de 1 minutinho para eu pegar um copo de água que minha garganta deu uma ressecada. Vocês conseguem segurar 1 minutinho? Sim, sim. 1 minutinho e já volto. Vocês estão entendendo alguma coisa? Nesse momento, então. agora, não muito. Eu tava entendendo até a parte dos delta. Agora, Tô toda perdida. Eu só entendo na atividade só. Quando ele passou o exemplo, a atividade, eu consigo compreender melhor o conceito. Agora, a parte teórica, eu não consigo entender muita coisa, não. Sim. Mas então, isso ainda é um pouco do que nós vimos no semestre passado, Lucas. Então ainda não tá tão difícil de entender, né? para vocês não, né? Não, viram essa um pouco. parte aí que. Então. Ele fala da parte ali, aquilo ali, nós já vimos no semestre passado, aquilo ali é fácil. Agora, essa parte que tá vindo agora tá dando uma complicadinha. Desculpa pela demora, pessoal. Voltando. Observando que o ponto Q está em x mais h, que seria 2 mais h, sendo h uma distância arbitrária, que também a gente considera como ΔX, que é uma variação em x, se para calcular a taxa de variação instantânea
é necessário diminuir o intervalo entre as variáveis independentes dos pontos analisados. Nesse exemplo específico, até o ponto x igual a 2, então o ΔX ou h, né, porque é a mesma coisa, deve ser decrementado até o ponto mais próximo de zero. Então, nesse caso, o meu coeficiente angular ele seria minha variação em y sobre minha variação em x. Né? Como minha função ela é y igual a x², eu tenho que o meu ponto 2 é 2 e 4, porque o ponto inicial em x ele é 2, em y é fácil de calcular, 2 ao quadrado igual a 4. No ponto Q, eu tenho, no x, eu não tenho um número exato, eu tenho que a primeira coordenada é 2 mais h, e a segunda coordenada, que é em y, seria 2 mais h ao quadrado, que seria a função de x. Seria a coordenada em y. Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui na aula. Logo, como que eu vou ter aí um ΔX e eu vou ter aí um ΔY? Duas situações. Primeiro que o meu ΔX, eu não estou colocando ali valor nele. Né? Eu estou colocando simplesmente que ele é igual a H. Eu estou falando que essa variação em X é igual a H. E o meu ΔY, quem é? A variação em y, que seria minha coordenada em y do ponto Q, que é 2 mais h ao quadrado, menos minha coordenada em y em P, que é 4, ou seja, 2 mais h ao quadrado menos 4. Se eu sei que meu coeficiente angular secante é ΔY sobre ΔX, eu sei que meu ΔY é 2 mais h ao quadrado menos 4, e o meu ΔX é h. Portanto, fazendo a resolução do cálculo, eu tenho que o meu coeficiente angular secante é h, mais 4. Isso porque, se eu resolver aqui dentro do parênteses, vai ficar assim. 2 ao quadrado é 4, h ao quadrado é h ao quadrado, menos 4. 4 menos 4 é 0, né? Por que aqui está dando mais 4? Curioso. Teve distributiva? Ah, não, teve distributiva aqui. Teve distributiva. Por isso que o meu h ficou h mais 4. Exatamente isso. Então, o coeficiente angular da tangente, ele ficou igual a 4. Então, primeiro da secante a gente calculou que é o ΔY sobre o ΔX, e o coeficiente angular da minha tangente, que seria do ponto inicial, lembra lá do meu ponto inicial, o coeficiente que parte lá do meu primeiro ponto, é igual a 4. Pode-se dizer que à medida em que ΔX se aproxima de zero, leia-se que ΔX tende a zero, ou ΔX se aproxima de zero, a reta secante PQ, que parte do ponto P e tende parte do ponto Q e chega a Q, P, que é um trava-língua, tende para uma posição limite. Essa posição ela é representada pela reta tangente à curva do ponto P. Logo, o ΔX tende a zero, então Q tende a P. A gente vai ver uma aplicação disso. Ao analisar a figura, nós temos que o coeficiente angular da secante PQ é m igual 4 mais h. Ou seja, o m é o ΔY pelo ΔX. Resolvendo a equação, nós temos que o m é igual a h mais 4. E ao considerar que o h é igual ao ΔX, nós temos que m é igual ΔY pelo ΔX, normalmente, e onde nós temos o h,
nós podemos substituir pelo ΔX da mesma forma, porque H e ΔX são a mesma coisa, né? Então, assim como nós temos que M é igual a H mais 4, nós temos também que M é igual a ΔX mais 4, porque H e ΔX representam a mesma variação. Pelo processo de tomar o limite e fazendo a distância do intervalo de Q a P diminuir até zero, então, o ΔX ele tenderá a zero pela sua definição. Em termos matemáticos, o M secante de ΔX mais 4, em que, quando tende a P, sendo que ΔX tende a zero, teríamos o M tangente igual a 4. Então, podemos descrever da seguinte maneira. O M tangente de G é igual ao limite da função de x inicial mais a variação de x, menos a função de x inicial novamente, tudo isso dividido pela variação de x. Isso quando a variação de x tende a zero. Essa variação de x também é conhecida como h, tá? Aqui a gente está deixando tudo em termos de x. Um exemplo. Encontra a inclinação da reta tangente à curva de y igual x² menos 2x mais 1 no ponto x1, y1. Se a minha função de x é x² menos 2x mais 1, então eu sei que a minha função de x para x1, eu tenho o x1² menos 2x1 mais 1. Eu só estou substituindo x1 no lugar do x. Só que para eu respeitar a minha regrinha, que eu tenho ponto inicial mais variação em x, menos a função do ponto inicial novamente, dividido pela variação de x, eu tenho que, para função de x1 mais a variação de x, eu tenho x, no lugar do x², eu tenho x1, permanece o x1, só que eu acrescento a variação de x e elevo tudo ao quadrado como estava mantido, menos 2, como 2 é um coeficiente, ele fica fora do parênteses, vezes x1, só que eu acrescento a variação de x dentro do parênteses, mais 1. Como 1 não está em função de x, ele não acrescenta o ΔX, que é uma variação de x. Ele permanece ali da forma com que ele estava. Só deixa eu aceitar mais um aluno. Só um minutinho. Logo, resolvendo isso, eu teria que fazer a distributiva, né? Então, nesse primeiro caso, x1 mais ΔX² ficaria x² mais 2 vezes x1 vezes x², mais ΔX². Na segunda parte, menos 2x1² menos 2ΔX, mais 1 que é constante e não varia em função de x. Então, usando a regra do limite, né, quando o ΔX tende a zero, nós temos uma aplicação aí nessa fórmula. Então, lembrando que aqui nós chegamos na situação em que nós incluímos o ΔX na função, só que agora nós vamos fazer o quê? Lembra que na função eu precisei... Primeiro eu acrescentei o ΔX, onde nós tínhamos tudo que era em função de x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou retirar, eu vou suprimir aquela função, tudo que pode ter consequência, relação, função com o meu x1, que seria para achar no x1 y1. Então, nesse caso, eu vou manter aquela função que eu tinha anteriormente. Então, até aqui, eu mantenho o que eu achei
anteriormente, se vocês observarem, ó, até o mais 1, só que eu vou decrescer em função de x1, porque é o que eu quero encontrar. Eu quero encontrar um ponto x1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar x1 quadrado menos 2x1 mais 1. Porque o meu 1 ele era constante na minha forma, ó, constante. O que varia em x é o meu 2x, só que como eu quero achar no x1 e a minha função ela é negativa, vai ficar menos aqui, menos 2x1. E o meu x quadrado, ele vai também entrar negativo, só que para essa função ele vai ficar aqui, como ele estava aqui positivo, ele entra aqui x1 quadrado. Resolvendo toda essa equação, eu tenho x quadrado, x1 quadrado, né? Tenho aqui x1 quadrado de novo. Então, x1 quadrado menos x1 quadrado corta. O que mais que eu tenho? Eu tenho 2x1 delta x. E aí eu vou ter várias situações que eu vou precisar cortando fatores, acrescentando fatores. Por exemplo, ó, esse negativo está multiplicando todo parênteses, então esse 1 vai ser negativo. Mais 1, menos 1, eu corto os dois. Que mais? Esse 2x1, ele vai ficar positivo. Aqui eu tenho menos 2x1, corto também. Eu vou simplificar toda essa função. Simplificando, eu vou ter aqui o limite de 2x1 delta x1 mais delta x ao quadrado menos delta x, menos 2 delta x, dividido por delta x, que é da minha função, quando delta x tende a zero, né? Vou fazer essa simplificação. Aqui ele até faz uma distributiva para ficar mais fácil. Ele coloca tudo em função de ΔX, porque todas as questões dos numeradores estão em função de ΔX, e aí ele vai fazer uma simplificação aqui em cima e aqui embaixo, porque os dois tendem a zero, e se eu estou multiplicando todo mundo em cima e eu estou dividindo pelo mesmo número, cortei. Vai ficar quem aqui em cima? 2x1 mais ΔX menos 2, só que meu ΔX tende a zero. Então, simplificando isso, vai ficar 2x1 menos 2. Logo, resolvendo aquela situação, eu tenho que a inclinação da reta tangente à curva de y é igual a x quadrado menos 2x mais 1 no ponto x1, y1 é igual o m para x1 igual 2x1 menos 2. Eu sei que é um pouco complicado no início, mas que nem eu falei no início da aula, é uma disciplina que requer prática. Então, se você não conseguir entender na primeira, pratica, refaz, copia no caderno, olha de novo a explicação, até você conseguir entender a resolução daquele exercício. Mas a gente vai ver mais um. Então, faça você mesmo, por exemplo. Preciso rapidinho? Pode falar. Daria um tempinho para a gente copiar aquele ali? Aquele que você acabou de passar? Eu acho que esse está na apostila também. Mas eu vou deixar vocês copiarem. Aqui. Começa aqui. Ok, obrigado. Enquanto isso, eu vou atrapalhar vocês conversando. Do jeito que vocês fazem comigo. Apesar que vocês estão quietinhos na aula ao vivo. Isso é tão bom, poder silenciar os alunos na aula, tão bom. Pessoal, para quem chegou mais tarde, no início da aula eu estava comentando algumas coisas importantes, que é o desafio nota máxima. Vou pedir para que os alunos que ainda não fizeram o desafio nota máxima, que estejam atrasados, ao término dessa aula, reserve um tempinho e vá lá no portal para fazer o desafio nota máxima. É de suma importância que vocês façam o desafio nota máxima. E também, até o final de semana, eu estou pensando em ir lá no portal de vocês lançar 500 pontos para quem tiver cumprido até o final da unidade 2 do portal. Tipo, pré-aula, pós-aula, acessado. O que vocês acham?
Show de bola. De repente, assim, pode me dar uma luz amanhã, de manhã, ou no sábado, ou não sei. E aí eu posso entrar lá e lançar 500 pontos de participação de quem está fazendo o AVA. É um método para que vocês não deixem o AVA ficar para trás, para vocês acessarem as pré-aulas, gente. O pessoal não está assistindo pré-aula para vir assistir minha aula. Isso tá dificultando um pouco. Então? Ok. Então, combinado. Deixem o AVA em dia. Pode pôr, professor. Pode pular o slide, professor. Pelo menos a minha Pode parte. passar? Já... Pessoal, a gente teve muito feriado de quinta-feira esse semestre. Não que eu me recordo. Que eu estou olhando aqui, a nossa evolução de desenho e a nossa evolução de cálculo, e desenho a gente está muito mais na frente do que cálculo. Eu percebi isso hoje também. Eu vou ter que dar um jeito, não sei o que eu vou fazer, porque se eu der mais de uma aula no mesmo dia, vocês enlouquecem comigo. Eu vou ter que começar a subir vídeo durante a semana no portal de vocês, senão não vai dar tempo. Eu tô pensando, por que a gente se atrasou? Eu não tô conseguindo associar.
Teve aula de desenho que você deu 2 aulas, professor. 2 sessões. É 2 sessões que fala? Acho que é, né? Ah, é por isso, então. Aula de desenho eu adiantei. Sim, teve umas 2 aulas que você deu 2 sessões. Esse semestre, então, foi mais curto. Porque eu acho que as nossas provas, elas vão ser, se eu não me engano, na segunda semana de junho. Depois, acho que a gente ainda tem aula de... para quem ficar de recuperação e tudo mais, mas eu acho que não vai ser o caso de vocês, porque vocês estão indo super bem na disciplina. Mas eu tenho que dar uma olhada. Eu vou ter que, nas próximas aulas de cálculo, acho que eu vou ter que dar uma adiantada. Ou eu Pode vou ter passar, que subir vídeo na semana. passar o slide já, o que eu já copiei. Ah, tá. Então vamos lá. Então, portanto, a inclinação da reta tangente na curva da função de y igual a x² menos 2x mais 1, no ponto x1, y1, é que m de x1 é igual a 2x1 menos 2. E aí a gente tem um faça você mesmo, que é determine a equação da reta tangente da parábola y igual a x² menos 8x mais 9, no ponto 3 menos 6. Será que é difícil essa? Professor, eu entendi bem pouco. É um exercício. Eu quero que você determine a equação da reta tangente à parábola dessa função, que é y igual a x² menos 8x mais 9, no ponto 3 menos 6. Se f de x é igual a 8 menos 8x, perdão, x² menos 8x mais 9, então a gente sabe que para x no ponto 1, que seria onde a gente tem a reta tangente, o início da reta tangente, nós sabemos que nós temos o x1 ao quadrado menos 8x1 mais 9. Lembrando que o 9 não está em função de x. Então, se eu tenho o 8x1, a posição dele como no ponto inicial, né, em que parte dali aquela reta tangente, eu tenho que a função de x1 mais ΔX vai variar em função de x. Então, onde eu tenho x1, vai ficar x1 mais ΔX. Então, no primeiro ponto, que é x1 quadrado, vai ficar x1 mais ΔX ao quadrado, menos 8, fora do parênteses, né? Porque o 8 vai multiplicar o x1 mais o ΔX, mais 9, que é uma constante, não está em função de x. E aí, resolvendo, na primeira situação, eu tenho a distributiva disso, né? Então, eu vou ter x1 ao quadrado mais 2x1 ΔX mais ΔX ao quadrado menos 8x1 menos 8x mais 9. Agora eu quero que vocês coloquem naquela outra formulinha, na próxima. Lembra? Nessa daqui, ó, que a gente viu? Nessa formulinha de cima, ó, usando o limite para tendendo ΔX para zero. Utiliza essa formulinha. Copiaram essa formulinha? Ups. Já me perdi. Com aquela formulinha, vocês vão desenvolver o próximo passo. 5 minutinhos. Professor? Oi. Ah, não, você já voltou, era isso mesmo, obrigada.
Olha que curioso que eu já estou dando para vocês. Ó. Eu estou dando tanto o f de x1 mais ΔX, quanto o f de x1. Então, já estou dando duas fórmulas, é só vocês aplicarem naquele limite. Felipe, só Oi. para me esclarecer aqui rapidinho, tá? Uma coisa talvez de fora da lição. Normalmente, quando você escreve a localização, né, dos pontos, ali igual está ali no enunciado, né, entre parênteses, 3, menos 6. No caso, o x sempre vem primeiro, o y em segundo, correto? Corretíssimo. Então, podemos substituir na função aí o x pelo número 3? Não. Não? Não. Não, porque eu não quero... nesse momento, eu não quero saber a função de x. Porque eu já sei que a função de x é menos 6. Eu quero saber a equação da reta tangente à parábola. Então, eu preciso primeiro determinar esse limite para depois seguir os próximos passos. Entendeu? Wesley, só para exemplificar, isso que você disse, se eu substituísse o 3 aqui no lugar do x, 3 ao quadrado, 9, menos 8 vezes 3, que é 24, mais 9. 9 com 9, 18, menos 24, dá menos 6. Eu só ia tirar a prova real que se eu substituir o 3 no x, a minha função de 3, que é o meu y, seria menos 6. Sim, nessa primeira fórmula, sim. A minha questão era referente ao restante, né? Por exemplo, delta de... Tudo isso daqui serve para eu calcular único e exclusivamente isso daqui. Entendi. Tá? Aí eu já estou separando para você o que é isso e o que é isso. Eu já calculei os dois para você aqui. Tanto função de x1 quanto função de x1 mais ΔX. Eu entendi. Não posso substituir, senão eu perco a finalidade da situação. Exatamente. Posso passar? Sim. Eu quero ir mais 5 minutinhos. Então, passando. Como que vai ficar, então? Ó? Função, o f de x1 mais ΔX1, quanto que era? Ó, x1 quadrado mais 2x1 vezes ΔX mais ΔX quadrado menos 8x1 menos 8ΔX mais 9. Então, ficou até aqui a função que a gente tinha calculado. Menos, ó, eu tenho aqui um menos na fórmula, f de x1, que eu também calculei. Quem é? 8x1 mais 9. Opa! X quadrado menos 8x1 mais 9. Então, menos, entre parênteses,
x² menos 8x1 mais 9. Se eu tenho um menos aqui, está multiplicando todo o parênteses, vai inverter o sinal de todo mundo, né? Então, aqui vai ficar menos 9, corto 9 com 9. Vai ficar mais 8x1, corto mais 8x1 com menos 8x1. Vai ficar mais x1², que nesse caso não tem nenhum outro, ou tem? Tem mais x², corta também. Quem que vai restar na minha simplificação? Menos 2x1 vezes ΔX, mais ΔX² menos 8 ΔX. Tudo isso dividido pelo ΔX. Lembrando que, nesse caso, o ΔX tende a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar todo mundo em evidência de ΔX, porque todos os números aqui do denominador, desculpa, do numerador, estão em função de ΔX, então eu coloco ele em evidência. Simplifico, porque ele está multiplicando todo mundo em cima, né, dos numeradores. Simplifico, corto e corto. Aqui em cima eu vou ter 2x1 mais ΔX menos 8. Só que como ΔX tende a ser 0, ele é insignificante. Resta para mim, então, 2x1 menos 8. Logo, o m de x1 é 2x1 menos 8. Portanto, a inclinação da reta tangente a curva de x² menos 8x mais 9, que era a minha função daquele caso, no ponto 3 menos 6, para o m igual a 3, que seria para o m do x igual a 3, fica nessa função aqui, de 2x1 menos 8. Lembrando que x1 é a coordenada do primeiro ponto em que parte a reta, que vai ser a reta tangente à curva, tá? Então, o x1 é substituído pelo 3, que é esse primeiro ponto. Então, vai ficar assim, que o m para 3 é igual a 2 vezes x1, que é 3, menos 8, e tudo isso vai igual a menos 2, porque 2 vezes 3 é 6, menos 8 é igual a menos 2. Logo, eu tenho que o meu y menos f de x1 é igual a m da diferença de x para menos x1. O que isso significa? Que eu tenho o y mais 6, né? Porque se o meu f de x1, quem que é? Se o meu x1 é 3, o f de x1 seria o meu y1, que é menos 6. Como menos 6 é negativo e eu já tenho negativo, menos com menos é mais. Vai ficar mais 6. Então, vai ficar y mais 6 é igual a m de x menos x1. Quem que é meu m? Meu m eu encontrei, é menos 2. Meu x eu mantenho porque é uma relação de fórmula, então essa fórmula ela tem que estar em função de x, menos x1. Quem que é meu x1? Eu já tenho também. Meu x1 está na fórmula. Meu x1 é 3, então fica menos 3, menos porque está na formulinha. Fazendo os cálculos, resolvendo isso, eu tenho que o meu y é igual a menos 2x. Portanto, a função do meu x1, lembra que a gente encontrou, a primeira função que a gente encontrou? A função do meu x1 é x² menos 8x1 mais 9. Então, isso daqui era a premissa. E isso daqui tem que ser igual a 6 no ponto 3 menos 6 de coordenadas, tá? Então, a gente achou tanto a correlação de y e x para esses dois pontos, e a gente achou a função de x1 naquele ponto 3, quando 3 e menos 6 são as coordenadas. Esse cálculo ele pode ser efetuado ao verificar o valor da taxa de variação média entre intervalos, cada vez menores, de forma que o ΔX seja suficientemente próximo a zero, ou próximo de zero. Esse processo é o cálculo da taxa de variação instantânea, ou ainda a determinação do coeficiente angular, que é uma inclinação da reta tangente, que passa pelo ponto limite. E essa é uma definição da derivada num ponto. Derivada num ponto. Percebe-se que a derivada de uma função no ponto é a taxa de variação instantânea naquele ponto.
Então, a gente pode falar que a taxa de variação de f em A é a derivada de f em A, quando o limite de f de A mais H menos f de A dividido por H, quando o H tende a zero. Pessoal, quem que é esse H? O H é o meu delta x. Então, eu acrescento ele a uma função, né? Primeiramente, depois eu subtraio a função originária e divido tudo isso pela diferença em x, quando o meu x tende a zero, quando ele é sempre limitado a zero, meu limite tende a ser zero. Simplificando tudo aquilo que a gente viu, se x é igual a A mais H, então nós temos que o H é igual a x menos A, passando A para o outro lado da igualdade. E o H tende a ser zero, e C, e somente C, x tende a ser A. Então, para que seja realmente, para que minha derivada tenha para que ela exista, o meu x tem que, o meu H tende a ser zero, e o meu x tende a ser A. Porque para o meu H ser zero, e olhando para o outro lado da igualdade, para zerar o outro lado da igualdade, meu x tende a ser A também, para dar equivalência. Então, consequentemente, uma maneira equivalente de enunciar a definição dessa derivada é que a derivada de A é o limite de f de x menos f de A dividido por x menos A, quando o limite de x tende a A. Exemplificando, encontre a derivada da função x ao quadrado menos 8x mais 9. Usando a definição de derivada, em que o h tende a ser zero, deve-se aplicar o f de x que se deseja derivar. É importante lembrar que é necessário subtrair a função f de x quando estiver no ponto x, que é igual a mais h, da função f de x, quando x é igual a a. Logo, algebricamente, a solução é descrita a seguir. F de A vai ficar igual limite de função de A mais H menos função de A dividido por H, quando o H tende a ser zero. É a mesma coisa que a gente viu no exercício anterior, em que nós tínhamos uma função que estava em função de x, só que agora está em função de A, né? E o meu h tende a ser zero. Então, por exemplo, eu tinha uma função, nesse caso, né? Quem que é minha função? Anota aí no caderno. Minha função é x ao quadrado menos 8x mais 9. E eu tenho que colocar isso dentro do meu limite para fazer a derivada, né? Então, resolvendo a primeira situação. Se a minha função é x² menos 8x mais 9, o 9 é a única constante. Nesse primeiro caso aqui, tá? Vamos fazer por parte. Primeiro esse aqui, ó. O meu 9 é a única constante da equação. Então, eu tenho x². Quem que é o meu x²? O meu x² vai ser a mais h, que seria o a que é da minha função, mais o h que é da minha variação, ao quadrado. Menos 8x. O menos 8 fica de fora do parênteses. E o meu x, ele é substituído por quem? A mais h, que está na minha função. Ao quadrado? Não. Porque na minha função é menos 8x só. Mais 9. 9 está em função de alguma coisa? Não. 9 não está em função de ninguém. Então, 9 permanece constante. Fechei a minha chave. Menos f de A. Quem que é o meu f de A? A ao quadrado. Lembrando que aqui não envolve o h, tá? O h só fica nesse primeiro. Nesse segundo é só f de A. A ao quadrado, que é da minha função, que é x², menos 8a, que seria o meu 8x, mais 9, que é a minha constante. Tudo isso dividido por quem? Pelo h da fórmula.
Resolvendo, primeiro, dentro desse parênteses, eu tenho a distributiva, né? Tenho a ao quadrado mais 2 vezes a vezes h mais h ao quadrado, menos 8 vezes a, menos 8 vezes h, mais 9. Cadê o meu mais 9? Opa! Cadê? Aqui ele não apareceu. Mas existe aqui, ó, o 8A, 8H e o meu mais 9 devia estar por aqui. Vamos ver o que aconteceu. O meu mais 9, ele saiu aqui, ó, como se ele estivesse junto com o meu A. Ignora isso, foi algum erro, tá? Menos A ao quadrado, menos com menos, mais 8A, menos com mais, menos 9. Aquele mais 9 e o menos 9, eles se anulam. Então, esse A, ele não está multiplicando o meu 9, tá, galera? Esse A, ele está subtraindo, faltou um sinal de menos aqui. Então, mais 9 menos 9 se anulam, menos A ao quadrado mais A ao quadrado se anulam, mais 8A menos 8A se anulam. Quem vai sobrar para mim aqui no numerador? 2AH mais H ao quadrado menos 8 ao quadrado. Tudo isso dividido por H. Lembrando que o meu H, aqui no numerador, ele está em todos os meus números. Então, eu posso deixá-lo em evidência. Deixando em evidência, eu vou fazer aqui na mão, porque não ficou no slide, mas vai ficar assim, ó. H, abre parênteses, né? Vezes, abre parênteses. 2A mais H menos 8. Fecha parênteses. Tudo isso dividido por H. Como o H em cima está multiplicando todo mundo, eu posso cancelá-lo com o H de baixo, o numerador e o denominador. Tudo que eu estou multiplicando em cima, eu estou dividindo embaixo, então, como um está dividindo e um está multiplicando, ambos são anulados. Quem que vai sobrar para mim? 2A mais H menos 8. O meu H, ele tende a ser zero. Portanto, eu anulo ele. Quem que vai sobrar no final? 2A menos 8. Então, a derivada disso vai dar 2A menos 8. Outro exemplo. Dada a função f de x é igual x² mais 6x menos 1, encontre a derivada para para 2, utilizando definições que temos. Opa! Então, analisa essa função, copia essa função no caderno. Então, a função f de x, eu quero f'2. 5x² mais 6x menos 1. Essa é a nossa função. Para f'2, como que a gente vai resolver? Primeiro, eu tenho que colocar aquela no limite, né? Em que o meu h tende a ser zero, e aí eu consigo resolver. Querem 5 minutinhos? Cinco minutinhos? Não querem 5 minutinhos? Vocês estão aí ainda? Opa, sim. Sim, estamos vendo Aqui. aqui, mas Sim, estamos aqui. pode seguir com o raciocínio, professor. Vou seguir com o raciocínio, então. Anotaram a fórmula. Nós temos aqui que, em princípio, eu tenho que a minha função é para f'2, né? Então, eu tenho aqui que o meu
ponto vai ser o ponto 2, para o ponto 2 mais ΔX, menos a função para o ponto 2, dividido pelo ΔX. Como que isso vai ficar? Pessoal, a formulinha tem que estar anotada aí do lado de vocês, senão vocês não vão conseguir acompanhar o raciocínio. Vamos lá. Minha fórmula é 5x² mais 6x menos 1. Primeira situação. 5, o 5 vai multiplicar o x². O meu x², nesse caso, ele vai ser substituído, né? Então, o meu x ele é substituído por quem? Por 2 mais ΔX. Então, eu tenho aqui 5 vezes 2 mais ΔX ao quadrado. Continuando na fórmula, menos 6x. Menos 6, no lugar do x, 2 mais ΔX. Continuando com a fórmula, menos 1, uma constante, não está em função de x. Menos f de 2. Quem que é? Fórmula 5 vezes x². Quem que é meu x? 2. Então, vai ficar 5 vezes 2². Mais 6x. 6 vezes 2. Menos 1, que é uma constante. Tudo isso dividido por ΔX. Resolvendo essa fórmula, vai ficar 5 vezes 2. Desculpa, primeiro a gente faz o quadrado, né? Então, vamos lá. 2 ao quadrado, 4. ΔX ao quadrado, 4 vezes 5, 20. ΔX ao quadrado vezes 20, mais 5 ΔX, que a gente vai colocar isso em evidência, mais... Passou para o outro lado agora, ó. Vamos lá agora para a região do centro. 6 vezes 2, 12. 6 vezes ΔX, 6 ΔX, menos 1, que não está aparecendo em lugar nenhum. Cadê? Realmente não apareceu. 5. 2 ao quadrado. Dentro, né? Oi? Ele anulou com menos 1 que está dentro do parênteses. Ah, verdade. A gente vai chegar lá. Verdade, boa. Então, ó, 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Sinal de negativo, negativo. 6 vezes 2, 12. Sinal de negativo, negativo. 1 era constante, vezes o sinal de negativo, ficou um número positivo, com o negativo anulou, né? Então, o que aconteceu aí? A gente vai ter uma simplificação, e essa simplificação, ela vai levar em consideração todos os cálculos que a gente realizou até aqui. Fazendo toda essa simplificação, a gente tem que 26 ΔX mais 5 ΔX² dividido por ΔX². Novamente, o ΔX aparece multiplicando os dois números que estão no numerador. Portanto, eu posso deixá-lo em evidência. Anulo ΔX com ΔX, para quando o ΔX tende a ser 0, vou ficar apenas com 26 mais 5 vezes ΔX. Como o meu ΔX tende a ser 0, o resultado dessa derivada é 26. E finalizamos a nossa aula. Vocês querem copiar esse exercício? Estou copiando. Eu também. Ufa! É uma aula que dá uma cansada, não dá não? O Tico e o Deco demais. ficou assim. Mas, gente, novamente, é normal que em cálculo 1 vocês tenham essa dificuldade. Por quê? Eu vou abordar várias situações. Em muitos casos, alguns alunos vêm de uma rede de ensino que tiveram uma base de matemática bastante dificultosa. Então, vem com uma série de dificuldades.
precisa pegar o ritmo de estudo, ler o material, assistir a pré-aula para acompanhar a disciplina. Nem sempre que você vai assistir a aula, você vai entender tudo que a aula está falando. Por isso que o bom dessa aula gravada é que você vai poder voltar quantas vezes você quiser para assistir novamente o exercício e tentar reproduzir ele. Não é vergonhoso reproduzir o mesmo exercício várias vezes até entender. Isso é necessário. Se você não entendeu, reproduz o exercício de novo, de novo, de novo, até você conseguir entender o exercício. Conseguiu entender o exercício? Troca alguns números e tenta fazer a mesma sequência do exercício, para fixar o exercício na mente. Cálculo 1 não é uma matéria fácil. As matérias base da engenharia, elas são um pouco mais complexas, né? Cálculo 1, ele requer um raciocínio crítico, que não necessariamente você vai ver uma lógica sempre, mas que são muitas regras, e você tem que dominar essas regras para que você consiga alcançar um objetivo, que é resolver aquela questão, né? Então, isso foge de uma realidade anterior que você tinha de exercícios simples, exercícios básicos do cotidiano para resolver questões simples, e vai para uma outra realidade em que você vai resolver coisas que estão além do que você imaginava, que estão os limites e as derivadas, eles já começam a subir um degrau do conhecimento na matemática. Então, ter dificuldade é normal? É. Não entender alguma coisa é normal? É também. Por isso que você pode voltar, pode assistir de novo, praticar, ler a apostila, fazer a pré-aula, se dedicar. Porque você só vai aprender cálculo 1 se você se dedicar. O cálculo exige prática. Se você não praticar, você não vai aprender. Se você praticar, você vai aprender. Nem que seja na marra, mas você vai aprender. Então, não desanimem quando vocês não entenderem alguma coisa. Corram atrás, assista a aula de novo, leia a apostila, faça o exercício 1000 vezes, até você conseguir pegar a prática dele. Combinado? Professor, acho que se você desse 2 sessões igual você deu em desenho, eu não ia conseguir acompanhar, não. Por isso que eu tô ficando com medo da gente se atrasar nessa aula. Porque em desenho, assim, eu consigo dar 2 sessões tranquilamente, vamos que vamos. Só que em cálculo, a gente está um pouco atrasado. Então, eu vou ter, assim, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu tenho uma vida muito corrida. Né? Eu dou aula, eu cumpro meus horários, por exemplo, eu estou aqui toda noite, faço os exercícios para vocês, monto prova. Tem toda uma parte burocrática atrás da sala de aula que a gente faz como professor. Eu faço meu mestrado e as minhas atividades do mestrado também não pararam. Então, além de ser professor, eu também sou aluno. Então, eu estou produzindo meus artigos, eu estou fazendo minha dissertação. Enquanto isso, está acontecendo N coisas na minha vida profissional que tem que resolver. E aí, eu fiquei pensando, poxa, eu quero subir um vídeo no portal deles. Ao mesmo tempo, não deu tempo de eu conseguir subir um vídeo extra. Aí eu fiquei frustrado, falei, caramba, eu não consegui. Mas se eu não conseguir essa semana de novo, qual que é meu objetivo? Ou a gente vai ter 2 aulas no mesmo dia, ou em algum momento eu vou pedir para vocês resumirem uma unidade e vocês me enviarem valendo pontuação. E aí eu vou lançar como pontuação de participação em sala de aula. Porque vocês têm que ter contato com as unidades dessa disciplina, mas não adianta eu entrar aqui na aula e enfiar 3 unidades de uma vez em vocês não vão entender nada. Porque já é difícil entender uma aula de uma sessão, imagina 3 sessões de uma aula só. Sim. Professor, a gente vai ter férias? Você sabe dizer? Vai. A gente está cumprindo todas as datas. Ah, tá. Achei que não teria não, por causa da pandemia. Quando a gente parou, a gente está mantendo todo o cronograma da universidade. Então, a gente aplicou as provas no cronograma certo, a gente está mantendo todas as aulas no cronograma, a gente está fazendo tudo no cronograma. Então, teoricamente, a gente vai cumprir todas as datas, inclusive as férias dos alunos. A única coisa que mudou entre a relação dos alunos e da faculdade é que ao invés de você estar dentro da sala de aula, você está tendo a aula ao vivo com o professor, só que por uma plataforma digital. Então, ao invés de eu ir à faculdade encontrar vocês pessoalmente e respirar o mesmo ar da pandemia, a gente está se encontrando no mesmo horário, com o mesmo conteúdo, e com provas e trabalhos, e com tudo igual, só que num ambiente em que a gente possa ter essa aula virtual.
Ô, E é professor, sempre... tava... Rapidinho, deixar até uma coisa clara, isso é muito diferente, pessoal, de uma graduação EAD, porque no EAD não existe essa aula ao vivo de interação, viu? Essa aula ao vivo é um modelo presencial que a gente transportou para a plataforma enquanto a pandemia está durando. Pode falar, Wesley. Não, foi Não fui eu, o não, Lucas. foi o Lucas. Oi, Lucas. Então, professor, será que vocês não conseguiriam, entre vocês lá, tá fazendo alguma alteração desse período para alguns alunos que não estão tendo condições de estar assistindo às aulas e acompanhando as aulas? Porque, assim, para nós que estamos acompanhando, a gente sabe atividades que tem para entregar, época de prova e toda essa questão, mas muitos alunos que não estão com esse acesso à internet, eles estão perdendo e provavelmente eles vão reprovar na matéria. Então, assim, dependendo se vocês alterassem o período que vocês jogariam as férias ou a gente seguiria o cronograma certo. Não dava para estar incluindo algumas aulas para esses alunos que não estão conseguindo estar tendo esse acesso, igual nós estamos? Veja bem, Wesley, as aulas elas estão Lucas. sendo gravadas. Desculpa, Lucas. É que vocês têm a voz muito parecida e vocês não aparecem na minha tela. Vocês não ligam a câmera, eu fico falando com o computador sozinho. Rapaz. Veja bem, nossas aulas elas são gravadas e elas ficam disponíveis no portal. Então vamos supor, o aluno está sem acesso à internet. Aí ele sai de casa pelo menos uma vez no mês e vai a qualquer lugar que tenha um Wi-Fi ou alguma coisa assim consegue acessar. Ele vai ter todas as minhas aulas gravadas lá. A única coisa que ele está perdendo é a chance de ter as atividades em dia, porque a gente tem prazo para cumprir. E a nossa avaliação ela é continuada. Eu não posso dar uma avaliação só para o aluno no semestre. Eu tenho inúmeras avaliações. Então, por exemplo, a nossa B1 ela vale muito pouco, ela vale 1.000 pontos. A nossa B2 vale 4.000. É uma diferença muito esdrúxula, muito grande. Então, se ele for bem na B2, ele nem precisa muitas vezes da B1, né? O que acontece? Não existe uma possibilidade da gente prolongar as aulas para 1 ou 2 alunos. Não tem essa possibilidade. O que pode acontecer é esse aluno perder a avaliação e, de repente, solicitar uma prova substitutiva, como acontece no presencial. O aluno perder uma avaliação, ele tem uma justificativa, ele solicita uma prova substitutiva para a secretaria e a secretaria pede para o professor aplicar a prova para esse aluno substitutiva. Isso pode acontecer, não vejo problema nenhum. Mas, assim, esse aluno, se caso ele começar o próximo semestre e ele não quisesse fazer uma DP, será que a gente não poderia fazer essa prova no início do próximo semestre, se as aulas normalizassem? Aí eu não sei te responder. Não sei te responder. Se ele não acompanhou a turma, ele tem critérios mínimos, né? Primeiro que ele tem que, para ele passar de semestre, ele tem que ser presente, ele tem que entregar trabalhos, ele tem que tirar pontuação mínima. Então tem que ser um aluno presente. Agora, cada caso é um caso, ele tem que conversar com o coordenador. Se tem algum aluno com esse tipo de dificuldade, tem que conversar com a coordenação para tentar uma solução para ele imediata, né? Não pode deixar chegar lá no final. Todo mundo fez prova, todo mundo entrou de férias, o aluno fala, ah, mas e eu? Aí também já é demais, né? O aluno tem que te avisar. Professor? Entendi. Oi. Eu posso tirar uma dúvida referente a outro assunto? Eu não sei se você saberia me responder. Vamos lá. Na primeira semana de aula, eu não tinha acesso ao portal do aluno. E aí eu não fiz o desafio nota máxima. E aí tem uma semana pendente. E eu queria saber se teria como eu fazer essa semana agora. Seria como, sei lá, eles liberassem uma prova para fazer, não sei. Você me pegou, Lucy. Eu acredito que não. Mas esse tipo de questionamento eu acho que o Nelson pode te responder melhor. Assim, desculpa interromper. Lucy, referente ao desafio nota máxima, eu fiquei, como disse para o Felipe no início da aula, eu fiz 2 semanas de desafio nota máxima ontem, né? Que são, algumas questões são liberadas semanalmente, correto? Só que eu tinha ficado sem fazer, infelizmente, 3 semanas. Eu só pude repor 2.
Então, as matérias, as questões aplicadas no desafio nota máxima, elas vencem, né? Ela tem prazo de validade. Então, não tem como você fazer a da primeira semana, lá logo no início das aulas, né, do desafio nota máxima. E é uma coisa semanal mesmo. Perdeu, você tem mais uma semana para fazer. Se perder na outra semana, acabou. Já era. É vida que segue. Eu acho que até por conta desses problemas que teve no portal, que eles têm dado esses intensivos, né? Porque eles deram 2 intensivos no mês passado, para que a gente possa repor, acho que as notas que a gente não teve oportunidade de fazer. Ah, é mesmo, teve o intensivo de Páscoa, né? Eu lembrei disso, verdade. Tiveram 2, foi de Páscoa e nos 2 feriados, foi no de Páscoa e no Tiradentes. Sim, tomara que tenha mais um, que aí eu aproveito para fazer, porque não deu tempo. Isso. Quem estava tentando fazer pergunta, Adriano? Felipe. Quem está falando? É o Marcos. Oi, Marcos. Eu fiquei uma semana fora de São Paulo trabalhando e perdi uma aula sua. Não, perdi as aulas, né, da semana. Eu tentei acessar essa aula pelo meu portal e está dando que o vídeo não está disponível. Ele está lá, só que eu não consigo rodar o vídeo no portal. Tem que rodar no YouTube. Você tem que abrir no YouTube. O vídeo está no YouTube. O player do portal não comporta a qualidade do vídeo. Tem que ser no YouTube. Tem que pegar o link e jogar no YouTube. Ah, beleza, então. Valeu. Professor? Oi. Outra dúvida. Eu sei que o desafio nota máxima, no decorrer dos dias, a pontuação vai abaixando, né? Isso é só no desafio nota máxima ou é também para ir pós-aula do AVA? Por exemplo, se eu for fazer a unidade 2 agora, que eu não terminei de fazer, valeria menos pontos? Olha, na hora que eu for corrigir, na verdade eu que vou dar uma pontuação, não vai ser um sistema, vai ser um humano mesmo. Então, na hora que eu for dar pontuação para ver se vocês estão acompanhando o curso, quem não chegou até o final da unidade 2, eu não vou dar pontuação total. Aí eu posso dar uma parcial. Posso, não significa que vou, posso dar uma parcial. Mas eu espero que vocês terminem logo até a unidade 2, para que eu consiga lançar aí 500 pontos para todo mundo, que é um incentivo para vocês fazerem o AVA, na verdade. Para vocês não deixarem isso passar. Sim, então, é que eu não entendo muito bem disso ainda. Eu tinha perguntado para a Shirley se ela também aproveitaria os pontos do AVA, e ela disse assim que os pontos vão automaticamente. Então, eu não sei se ela estava falando do desafio nota máxima ou do AVA. Por isso que eu fiquei sem entender. É que eu tenho nesse segundo semestre, eu tenho pontos para distribuir para os alunos como atividades em sala. Por exemplo, eu posso usar forms, eu posso fazer N atividades, posso pedir um resumo, tudo mais. Nesse caso, eu estou falando assim, olha, até o final de semana eu vou querer lançar como atividade de aula a evolução de vocês do AVA para ver quem está acompanhando a disciplina. Isso dele, ele vai colocar uma pontuação diferente, né, onde ele possa interferir. A questão da pontuação diminuir ou não das pré-aulas e pós-aulas, aí já entra como atividade virtual, né, que aí já independe da interferência dos coordenadores e professores. Essa pontuação que ele quer dar é a parte, é separada dessa pontuação virtual. Ah, entendi. Muito obrigada. Exato. Então, pessoal, a aula de hoje, então, é isso. Deem uma revisada, uma estudada. Eu queria comentar algumas coisas com vocês. Vocês já ouviram falar da Casa Cor, que é um evento que tem de arquitetura e design? Não. Sim, geralmente acontece ali no Jockey Club, né? Isso, a Casa Cor acontece geralmente no Jockey Club. A Casa Cor é organizada pela ABD. Alguém já ouviu falar da ABD? Também não. Não, também. A ABD é a Associação Brasileira de Designers de Interiores. É uma associação bem grande que faz congresso, faz a Casa Cor. Depois pesquisa o que é a Casa Cor, que vocês vão gostar bastante. É um evento bem legal.
E eu nem conto para vocês quem saiu ontem no Instagram e no Facebook da ABD. Nem sei. Foi um professor aí de vocês. Será que não foi Shirley. você? não foi. Acho que foi a Shirley, acho que foi a Shirley. Foi o professor aí de vocês. Vocês vão dar uma olhada depois e vão ver. Não, achei, pelo amor de Deus. Esse professor de vocês aí, ele vai estar lá também na BD no dia 20, no Café com a BD, que é um evento que acontece em nível nacional. Ah, então você vai tomar café em público. Exatamente. Não, na verdade, é isso? Mas aí o meu café vai ser virtual, porque não vou poder sair daqui, né? Eu vou ter que tomar um café virtual. Na verdade, eu vou ter que tomar água, porque eu tô de dieta. Eu pensei que você estava convidando a gente para ir lá. Na verdade, eu queria que vocês depois só acompanhassem os trabalhos profissionais, que às vezes você conhece só o professor na sala de aula, mas para vocês conhecerem o trabalho que ele desenvolve fora. Então, depois dá uma olhadinha lá, que vai ser legal. Vocês vão gostar. Beleza, mano. Felipe, uma dúvida. Você é engenheiro e arquiteto ou você é só arquiteto? Eu sou engenheiro e sou designer. Designer de interiores. Sim. Ah, sim. E aí eu sou engenheiro civil e segurança do trabalho. Na verdade, ele não é pouca merda, não, viu? Pela Muita, idade né? dele, bem avançado. Ah, rapaz. Vocês podem Quantos curar. anos, Né? professor? Iniciado. Já encerrou a aula já, Felipe? Oi? Já encerrou a aula já? Não entendi. Já encerrou a aula? Já, o conteúdo de hoje acabou. Beleza, Felipe. Então, obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Casa Cor é onde participa também muitos escritórios, né, de São Paulo grandes, né, o Felipe, de design de interiores, né, tipo Fernanda Marques, Cris Silveira. Sim, muitos escritórios. Abraço aí, viu? Boa noite. Boa noite, Adriano. Até mais. Casa Cor, a Conad. Eu ganho VIP para todos esses eventos. Sempre vou lá dar uma checada. Mas você trabalha com design de interior de forma particular ou você trabalha em algum escritório também? Eu trabalho tanto de forma particular, eu tenho uma marcenaria também, então eu desenvolvo projeto. Ah, você tem uma marcenaria. Entendi. Além de dar aula, de fazer mestrado e de ter um cargo no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, eu trabalho ainda com os projetos de interiores, de vez em quando. Quando eu não estou fazendo regularização de obra, uso capião. Quando você tem segurança nos trabalhos, também fiscaliza a obra, né? Está tudo regularizadinho os funcionários dentro das obras, então também faz tudo. Basicamente. Mas é isso, depois dá uma curiada lá na ABD que vocês vão ver lá que um professor de vocês apareceu por lá e dia 20 eu vou estar. Não, um professor de vocês vai estar no café da ABD. Deve É ser bom o que Nelson. vocês acompanham. Beleza, Felipe. Pode deixar, vou dar uma olhadinha lá. Tá bom. Gente, um abraço. Estudem, refaçam os exercícios e até mais. Não esqueçam de fazer o AVA. Pode deixar. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Valeu. Olá, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.